Nesta manhã desejo paz a todos os meus queridos ouvintes que estão atentos à palavra de Deus. Você que às vezes não consegue ir à escola dominical ou mesmo à igreja todos os dias, os cultos principais, mas eu quero que você dê atenção agora à palavra do Senhor. Quero falar hoje sobre a dependência do pecado. Pensando nisso, o enredo já faz parte do imaginário popular. O adolescente busca sentido em sua vida e busca relacionamentos ou realizações que lhe deem uma sensação de significado, de que ele faz a diferença neste mundo. Infelizmente, devido aos maus tratos, abandono, os vários outros resultados do pecado, esse jovem se vê frustrado em todos os seus esforços. Eventualmente, alguém lhe oferece a fuga, alguma substância que alivie a sua dor existencial. Os argumentos não são nem sequer muito elaborados. Afinal, você sempre faz o que esperam de você, ou isso aqui vai fazer você viajar, ou até mesmo você vai ficar feliz, nem que seja por alguns minutos. Não há nenhum esforço em negar que essa substância afeta negativamente o seu corpo, o que vai gerar uma dependência, ao final vai levá-lo à morte. A oferta é inconsequente e o jovem aceita de forma igualmente impensada essa grande oferta. Já vimos isso em filmes, documentários e lamentavelmente já assistimos processos assim em pessoas reais que conhecemos. Permanece ao mesmo, ou seja, ao menos para mim, uma pergunta que permeia toda essa história. Essa pergunta se manifesta ao assistirmos a cena em que o jovem vai aceitar a droga e dizemos, pelo menos em nossa mente, não aceite. Isso não é solução, não vai aliviar em nada. A pergunta é, por que alguém se envolve com processos autodestrutivos? Se a realidade é tão conhecida, e mesmo dependentes químicos sabem dos efeitos de suas substâncias de predileção, por que pessoas se deixam levar por ela? Antes de tentarmos responder o que a princípio parece ser um tema relevante, mas distante, deixe-me aproximar um pouco mais a questão. Imagino que a grande maioria de nós não lida com a dependência química. No entanto, nós nos deixamos escravizar por outras tendências pecaminosas que, apesar de não terem consequências tão dramáticas, nos afastam de Deus também. Peraí, você já parou para pensar no que eu estou dizendo? Talvez a sua luta seja com a ira, com palavrões, mesmo sabendo que a resposta branda desvia o furor. A sua luta pode ser com uma ansiedade que lhe consome, mesmo sabendo que Deus promete cuidar de cada uma das suas necessidades. Ou talvez mesmo sabendo que a verdade liberta, você não consegue falar a verdade ao seu amigo ou cônjuge sobre algo que tem prejudicado o seu relacionamento. No pecado não é maior ou menor. Enfim, mesmo sabendo do poder de Deus para nos libertar, mesmo sabendo que o pecado nos afasta de Deus e nos leva a uma vida espiritualmente fraca, continuamos cedendo a pequenos desvios, os quais eventualmente nos levam a lugares onde não queremos estar. Por que continuamos cedendo ao poder destruidor do pecado? Por que trocamos a vida espiritual verdadeira e satisfatória por um alívio passageiro? Talvez mais descritiva passagem tratando desse tema seja Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago nos fala que somos tentados por nossa cobiça. A palavra vertida aqui como cobiça é traduzida em geral como maus desejos, mas em alguma circunstância pode também significar bons desejos. Lucas 22:15, Filipenses 1:23 e 1 Tessalonicenses 2:17, o verso 14 mostra que não somos, ou que não são nossos desejos ou anseios profundos que nos tentam. Nossos desejos podem ter sido dados por Deus, mas a partir da queda, mesmo estes foram corrompidos. Muito embora eles possam ter uma origem legítima ao buscar satisfazê-los longe de Deus, ao invés de trazê-los para eles desejos que se tornem tentações. Repare o processo. Os desejos em si ainda não são pecados. No entanto, somos arrastados, seduzidos por eles. Em outras palavras, acreditamos que esses desejos podem ser satisfeitos longe de Deus, ou mesmo fora da sua vontade. Uma vez que essa crença se estabeleceu de um modo muito semelhante ao dependente químico, estou aprisionado ao pecado. Uma vez que satisfaço esse desejo longe de Deus, o pecado foi concebido e este sempre nos leva à morte. Romanos 6:23. Meus queridos, somos aprisionados pelo pecado por nossa incredulidade. No momento em que acreditamos que Deus não pode ou não quer satisfazer nossos desejos de uma forma muito superior ao que o mundo nos oferece, passamos a buscar nossa satisfação por conta própria. Nesse momento, o desejo nos atrai e seduz. Ao mesmo tempo, Paulo afirma com muita clareza que o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos 6:8-10. O único poder que o pecado tem sobre nós é o poder da mentira. A mentira que existe satisfação para a nossa vida em algo que não seja Deus. Agostinho escreve com propriedade ao afirmar que tu nos fizestes para ti. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez com desejo de termos perto dEle. O nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em Ti. Minha oração por mim e por você é que a nossa mente seja renovada pela constante reflexão na verdade de que o nosso coração somente será satisfeito na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha um bom dia, pense nisto, em nome de Jesus.